Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe a sua vida nesta sexta-feira e que o Senhor esteja te auxiliando para ser perseverante em todo momento. A palavra do Senhor hoje se encontra aqui em Romanos, capítulo 2, verso 7. O texto diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Paulo, aqui em Romanos, já disse no capítulo 1, que são indesculpáveis aqueles que transformaram a glória de Deus, na glória dos homens. E agora, no capítulo 2, ele também está dizendo aqui aos gentios, tanto gentios como judeus, são indesculpáveis. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E aí ele vai no capítulo 2 começar a falar dos judeus que conhecem a lei, sabem da lei de Moisés, mas só o conhecer não significa nada, pois se eles não praticam, então eles são culpáveis, assim, são indesculpáveis. Por isso ele diz aqui logo mais à frente sobre algumas questões da lei, e assim ele vai mostrando que por que eles se tornam indesculpáveis. Nesse sentido, quando nós estamos aqui ainda no verso de número 7, que fala sobre perseverança, o começo diz assim: portanto és indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração e impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E aí, na nossa versão da língua portuguesa, nós temos aqui no verso 6 2 pontos, onde vai entrar duas questões. Então, a retribuição de Deus segundo o procedimento de cada um é o que vai trazer, então, esta questão que aqui fala no verso 7 e também no verso 8, ou seja, dois lados desta retribuição. Então, para a gente entender melhor todo o texto, versos 5 a 8, diz assim: mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O justo juízo de Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, o que vem a seguir agora, versos 7 e 8, é o procedimento que Deus vai retribuir. Então, a vida eterna para aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, e ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, nesse sentido, a perseverança em fazer o bem é
aonde nós obtemos a vida eterna, porque ele diz que vai retribuir com vida eterna aqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então a vida eterna está associada à perseverança. A palavra aqui que Paulo usa para perseverança é interessante, porque é uma palavra diferente daquela que nós já vimos no livro de Atos. A palavra aqui tem a ideia de estabilidade, de constância, de tolerância. Aqui é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É uma pessoa que, mesmo diante de qualquer circunstância, ela continua estável, ela continua constante. Esta é a ideia da perseverança aqui, que traz vida eterna. Então, a perseverança, primeiro, no texto, traz vida eterna. Ela é o que mantém a vida eterna para as nossas vidas. A perseverança também em quê? O texto também diz a perseverança em fazer o bem, em fazer o bem. A perseverança não em viver dizendo que tem fé, mas que continua na prática de coisas erradas. Mas aqui fala de procedimento no verso 6. Ou seja, Deus olha as nossas atitudes, Deus olha o nosso comportamento, o nosso procedimento diante das questões. Ou seja, aquele que se diz crente, aquele que se diz cristão, ele mostra, ele evidencia isso em procedimento, em atitude. É por isso que Jesus e Paulo vão falar sobre ouvir e praticar. Jesus, em Mateus 7, vai dizer que aquele ouve e pratica a palavra, esse é que constrói a casa sobre a rocha, que pode vir ventos, tempestades, que a casa não vai ser abalada. Então é os nossos procedimentos que mostram, que revelam a nossa verdadeira fé, de que se mesmo diante das mais terríveis circunstâncias, nós ainda estamos constantes na fé, isso não nos abalou, isso não nos desviou da fé, então isso significa que somos salvos, de que a salvação está em nós. A constância, a paciência, a firmeza de se manter com Deus, independente das circunstâncias. Paulo vai trazer essa ideia também ali em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que nós não andamos por vistas, mas caminhamos por fé. E ali ele mostra essa realidade das lutas e dificuldades que a vida nos traz. E nesse sentido, então, a perseverança em fazer o bem. Mas ela tem um objetivo, não só a questão da vida eterna, não só a prática do bem, em fazer o bem, mas o que procuram com isso? Procuram glória, honra e incorruptibilidade. Procuram glória, honra e incorruptibilidade, pureza, sinceridade, a palavra aqui, a ideia de incorruptibilidade. Então, meu querido, nesta manhã, nesta questão da perseverança, veja como é importante a perseverança na nossa vida. Então, aqueles que acreditam que estão salvos, mas continuam na prática do mal, continuam ainda nas injustiças, continuam acreditando que no tempo da graça podem viver de qualquer jeito, alguns infelizmente pensam no tempo da graça como uma oportunidade para viver de qualquer maneira. Paulo está nos mostrando aqui que não é assim. Aqueles que foram salvos, aqueles que entenderam a bondade de Deus, que conduz ao arrependimento, como ele diz aí no versículo 4,
aqueles que se arrependeram dos seus pecados, da vida antiga e que aceitaram Jesus como seu Salvador, eles perseveram na prática do bem. E essa prática do bem é muito bem detalhada e descrita por Pedro ali na primeira carta, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Nós vemos ali o que é essa prática do bem. E Paulo está colocando aqui em Romanos que nós precisamos perseverar em fazer o bem. Tiago também, no capítulo 1, fala disso, sobre a prática do bem, de que nós não somos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, no capítulo 1 de Tiago. Ou seja, a Bíblia o tempo todo fala dessa questão da prática do bem, mas o que Paulo está nos trazendo aqui é que não é só praticar por um determinado tempo, não é só praticar só no início da vida cristã e depois mas é a perseverança na prática do bem. E a perseverança na prática do bem e a perseverança procurando a glória, honra e incorruptibilidade. É claro, ele está vendo aqui não só glória humana, mas a glória de Deus. E assim, então, nós precisamos lembrar disso, de que não é a nossa própria glória, não é a nossa própria honra, e a incorruptibilidade, ou seja, a pureza, a sinceridade, assim, né? Aí ele está se referindo a nós, porque Deus não precisa desta incorruptibilidade. Ele já é incorrupto, ele já é puro, sincero, santo e nunca se corrompe. Nós sim. Mas na prática do bem, a perseverança nos mantém nessa caminhada da santidade. Ou seja, a partir do momento da minha conversão, da minha transformação, então a vontade de Deus é a vossa santificação, como ele vai dizer em outro texto. E nesta busca ou nesta prática constante e firme, independente dos sofrimentos da vida, independente das coisas que podem me acontecer, das tragédias que podem vir sobre a minha vida, independente disso, a perseverança é essa ideia que independe das circunstâncias, mas que eu continuo, mesmo diante dos sofrimentos, das lutas difíceis, eu continuo fazendo o bem, eu continuo procurando honra, glória e incorruptibilidade, vivendo assim para Deus. E isso é o que traz então o resultado, a retribuição de Deus para estes que perseveram em fazer o bem, a vida eterna. A vida eterna é o resultado desta prática do bem, desta vida de perseverança do bem. Por isso que não devo fazer o bem somente por um tempo na minha vida. A partir do momento que eu aceitei Jesus, até o final da minha vida ou até ele voltar, eu vou praticando bem todos os dias da minha vida. É desafiador isso, porque nos embates, nas lutas, nos sofrimentos, nas oportunidades de retaliação, é interessante que nós vamos pensando em retribuir o mal com o mal, como Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos, e nós esquecemos de tudo isso que ele diz. Capítulo 12 vem a prática do que é fazer o bem, de que eu vou retribuindo ao próximo, não aquilo que ele merece, conforme o meu julgamento. Lembra do que ele falou aqui no texto, no início, né, de que nós não julgamos. És indesculpável homem quando julgas, quem quer que sejas. E nós fazemos julgamentos, e por causa dos nossos julgamentos nós retribuímos ao próximo aquilo que nós acreditamos que ele merece. Mas é indesculpável quem faz isso, né? Quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas.
pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha a reflexão, ou como Paulo está tratando o coração daqueles judeus que estão acreditando que os gentios, estão julgando os gentios como pessoas que não merecem salvação. E sendo que eles, conhecedores da lei de Moisés, condenavam todos, mas eles mesmos não praticavam. A dizer-se dos próprios fariseus que Jesus fala em Mateus 23, observar o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem o que falam. Então, Jesus condena, chamando eles de hipócritas, porque eles sabem o que não deveria fazer e eles mesmos fazem o que não deveria. Então, sabedores da Bíblia, conhecedores de todo o Evangelho do Senhor, e mesmo assim andando pelo caminho mau, então nós não estamos perseverando e enganamos a nós mesmos quando acreditamos que o céu nos espera, pois quando Paulo faz aqui a relação do procedimento, ou seja, da perseverança em fazer o bem com a vida eterna, isso implica que eu estou me enganando ao viver julgando os outros e condenando suas atitudes, não fazendo bem a quem quer que seja, mas julgando as pessoas pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então eu retribuo ao próximo da mesma maneira. Eu preciso pensar a respeito disso. Eu não posso viver dessa maneira. É interessante também avaliar que na Bíblia há duas palavras para perseverança nesse aspecto, e que são sinônimas, mas cada uma delas traz uma ideia diferente. E aqui eu queria deixar esta informação muito interessante. A palavra que Paulo usa aqui no original para perseverança em fazer o bem tem a ideia de um temperamento que não sucumbe facilmente sobre o sofrimento. Então é a ideia de alguém que continua praticando o bem, que não mudou o seu temperamento, as suas emoções, seus sentimentos por causa do sofrimento. Mas tem uma outra palavra que é o autodomínio, que não retalha apressadamente o erro, ou seja, a pessoa se controla diante do que o outro fez. Assim, tem mais a ver com relacionamento, e aí diante do que o outro realizou, ou do sofrimento causado por causa de outras pessoas, então ela tem um autodomínio e ela não retalha. Então uma palavra se opõe à covardia ou o desânimo, que é a palavra que Paulo usa aqui em Romanos 2,7. E a outra palavra sinônima de perseverança, ela é aquele autodomínio sobre a ira e a vingança. Olha que interessante essa avaliação do dicionário Strong, onde traz essas duas palavras usadas como perseverança, mas que uma tem mais a ver com a ideia de covardia e desânimo, ou seja, eu não desisto de praticar o bem, e eu não deixo de praticar o bem por covardia, por medo ou timidez, e algum desânimo de que eu pratico o bem e só levo paulado, como o pessoal diz, Então essa é a ideia que Paulo está usando. E a outra palavra sinônima tem a ideia de ira e vingança, ou seja, eu continuo praticando o bem sem devolver na mesma moeda aquele que me afligiu, aquele que me fez sofrer. Como perseverança é importante, como perseverança é muito mais profundo do que a gente imagina. E quando então os 5 pontos do calvinismo
traz aí o quinto ponto, que é a perseverança dos santos. Vamos vendo que ali o Sínodo de Dort, quando determinou esses 5 pontos ali em confronto com os pontos do arminianismo, aqueles homens ali, quando definiram isso, a perseverança dos santos, é essa perseverança de que aqueles que um dia foram salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, eles vivem na prática do bem e eles não devolvem na mesma moeda. Eles não são gente que diante do que o outro fez, então eles praticam mal e devolvem, julgam e condenam o outro por causa das suas atitudes, por causa do sofrimento que o outro lhe causou. Meu querido, nós precisamos crescer, precisamos aprender sobre perseverança, porque a perseverança está ligada à vida eterna, está ligada a procedimento, que é fazer o bem, está ligada à busca, procurar, em vez de o mal, procurar glória, honra e viver uma vida santa, pura, sincera, incorruptibilidade. Então que Deus abençoe sua vida e que, se esses sentimentos maus têm às vezes tomado conta do seu coração, de pessoas que que te fizeram mal e você então quer retribuir o mal com outro mal, ou indiferença, lembra do que Tiago diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse pratica pecado, esse comete pecado. Ou seja, pagar o mal com o mal ou com indiferença, não fazendo nada, é a mesma coisa biblicamente, e que nós precisamos ter uma atitude diferente. Aquele que persevera em praticar o bem é esse que tem a vida eterna, esse vai ter a retribuição de Deus, que é a vida eterna, porque ele procura algo muito maior do que só picuinha ou um milindre, né, do coração humano, que porque o outro lhe fez mal, lhe fez sofrer, então eu devolvo na mesma moeda. Não, nós não somos assim. A perseverança na prática do bem, ela traz vida eterna e ela procura glória, honra e incorruptibilidade. Que Deus abençoe sua vida e que isso traga reflexão sobre qual tem sido o seu procedimento diante dos sofrimentos da vida. Você tem perseverado em fazer o bem porque você foi salvo em Cristo Jesus e você agora tem a vida eterna? Ou você ainda está se enganando, acreditando que pode julgar as pessoas, quem quer que seja, e fazer então o mal, rejeitando, e em vez de resolver os problemas, em vez de perdoar, porque é Deus quem conduz, a bondade de Deus nos conduziu ao arrependimento, à salvação, e nós não podemos viver como todos vivem, querendo o mal dos outros, querendo retribuir o mal com o mal. Nós não somos assim. Se temos a vida eterna, nós perseveramos em praticar o bem, porque procuramos a glória, a honra e incorruptibilidade. Que Deus te abençoe e que assim seja o seu dia, em nome de Jesus.